O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual o dia e a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje começa com a leitura do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Este capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, ele se caracteriza por ser uma preparação. Ele nos prepara para o nosso encontro com Cristo. Então, quais devem ser as disposições e as atitudes para que nós nos encontremos com nosso Senhor? Pois bem, e o início então do capítulo 25, esta parábola das 10 virgens, com as suas lâmpadas, com o seu óleo nas lâmpadas, quer aqui nos ensinar a respeito das disposições interiores, não apenas das atitudes exteriores. Nós veremos mais à frente, e se nós lermos a Sagrada Escritura, nós veremos que atitudes exteriores são necessárias para que nós entremos no reino dos céus, para que nós alcancemos a salvação. Mas não apenas as atitudes exteriores, como por exemplo, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Está correto, repito, as atitudes exteriores são necessárias, mas existem também as disposições interiores, isto é, a força interior que me leva a fazer aquilo que eu faço, porque não apenas a obra precisa ser boa, mas a motivação também precisa ser. Pois bem, na parábola de hoje então,
nós vemos essas 10 virgens que vão ao encontro do noivo. Aqui, essa parábola, ela é criada a partir do contexto judaico da época. Como é que acontecia o casamento na sociedade judaica? A festa acontecia na casa da noiva, e era o noivo que ia à casa dela. Então, na casa da noiva ficavam as amigas da noiva, e quando o noivo se aproximava, elas iam ao encontro dele, que vinha ao encontro dela. Então era um encontro. Então a partir desse contexto, diz aqui, o reino dos céus é como a história dessas 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Quando diz então que 5 delas eram sábias, eram previdentes, eram prudentes, depende muito aqui da tradução que vocês vão encontrar. E 5 delas eram loucas, eram imprudentes, eram imprevidentes. E diz que, como o noivo estivesse demorando, todas elas cochilaram e dormiram, cansaram de ficar esperando. Mas num dado momento, numa hora em que elas não sabiam, num momento em que elas não esperavam, elas ouvem: o noivo está chegando. Então é claro que aqui se faz uma alusão, meus santos, ao nosso encontro com o noivo, que é Cristo, e que numa hora que nós não soubermos, e num dia em que nós não esperarmos, nós também ouviremos: o noivo está chegando, Jesus está chegando. Pois bem, e diz então que essas jovens, essas virgens, que são símbolo da nossa alma, elas tinham, olha aqui, elas tinham ido à procura de Cristo. Elas tinham algum óleo nas suas vasilhas. E é interessante que quando Santo Agostinho reflete sobre este texto, ele diz: são almas que buscam a Deus de alguma maneira. Não são pessoas pagãs. Isto é, o evangelho de hoje, ele fala de uma maneira, é claro que como palavra de Deus, pode se aplicar e pode falar a todos os corações, mas de uma maneira particular, de uma maneira especial, o evangelho de hoje fala àqueles que vêm à missa, àqueles que rezam, aqueles que procuram colocar em prática a vontade de nosso Senhor, porque todas elas tinham ido ao encontro do Senhor, e todas elas dormiram, isto é, o sono aqui significa a realidade da morte. Então chegou um momento, como acontecerá na nossa vida também, que nós morreremos, mas que nós, quando por ocasião da nossa morte, nós também ouviremos: o noivo está chegando, já que a nossa morte também acontecerá, muito provavelmente, no dia em que nós não esperamos, numa hora em que nós não sabemos. Então aqui nós estamos falando de pessoas que buscavam a Deus, de pessoas que de alguma maneira faziam as obras de Deus. Nós não estamos falando aqui dos ímpios, mas existe uma diferença entre essas 10 pessoas que buscavam a vontade de Deus, mas 5 estavam preparadas para o seu encontro com o Senhor, e 5 não estavam preparadas, porque 5 tinham óleo suficiente, e 5 não tinham o óleo suficiente. E Santo Agostinho diz: o óleo necessário para a lâmpada, que é sinal aqui da alma, o óleo necessário para a lâmpada é a caridade. Meus irmãos, o que nos capacita, a força interior, aquilo que motiva as nossas atitudes,
aquilo que caracteriza as nossas disposições interiores deve ser a caridade. Se nós não tivermos a caridade, nós poderemos até ter atitudes aparentemente cristãs, atitudes aparentemente de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos até aparentemente estar caminhando ao encontro do noivo, mas chegará um momento que se tornará revelado de que nós não somos de verdade amigos de nosso Senhor, porque Ele não vai nos conhecer. Nós não entraremos no reino de Deus. Então vamos lá, vamos dar mais um passo. Então Santo Agostinho ele diz que o óleo que se carrega nas lâmpadas é o sinal da caridade que deve estar presente. E eu fiz aqui referência ao texto de São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, em que São Paulo fala disso, isto é, nós às vezes podemos fazer coisas exteriormente boas, mas não agradáveis a Deus. E as coisas exteriormente boas, não agradáveis a Deus, elas são de dois tipos. Elas podem ser exteriormente boas, mas motivadas, levadas por motivos maus, e elas podem ser exteriormente boas, mas não movidas pela caridade. Percebe aqui que a diferença é sutil. Uma é uma moção objetivamente má, outra é uma moção que não é objetivamente má, mas não é boa. Vamos aqui, um exemplo aqui é conhecido, é muito conhecido de todos nós, porque já repetimos aqui tantas vezes. Imagine aqui uma pessoa, vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que faz coisas boas, mas que ela não é virtuosa. Imagine, sei lá, um homem que quer roubar um banco. Então, ele estuda aquele banco e as regras daquele banco, de como entrar e sair, porque ele quer roubar o banco. Então ele tem empenho, ele é dedicado. Você pode dizer, nossa, é uma pessoa que tem uma determinada determinação. Sim, ele tem uma determinada determinação, como diria Santa Teresa d'Ávila, mas é movido por quê? Movido por um desejo bom? Não, o desejo dele é roubar o banco. Então ele estuda e se dedica, e ele se exercita, porque ele precisa emagrecer para poder ter agilidade para poder invadir aquele banco. Então ele tem até aqui a perseverança, ele tem uma fortaleza, porque ele sabe que ele pode ser preso e pegar muitos anos de cadeia, mas ele tem essa determinada determinação em roubar aquele banco. Então ele tem perseverança, ele tem paciência, porque ele passa vários meses estudando e vendo a movimentação daquele banco. Ele tem fortaleza, porque ele sabe que aquilo pode trazer um prejuízo sério para a sua vida. Então vocês veem que ele tem muitas aparentes virtudes. Mas alguém aqui vai dizer, nossa, esse homem é virtuoso? Não, porque qual é o motivo que o leva a praticar aquelas, com aspas, aquelas virtudes? O motivo é mau. Então, nosso Senhor, durante a quaresma, nós iremos ouvir muitas vezes isso: aquele que dá esmola, mas toca trombeta para que todos vejam que ele está dando esmola, ele já recebeu a sua recompensa, porque o que ele quer é ser reconhecido pelas pessoas. Aquele que faz jejum, mas que fica colocando uma carinha triste, para que todo mundo veja que ele está jejuando, Jesus diz, perfume a cabeça, lave o rosto e perfume a cabeça, porque senão você já recebeu a recompensa.
porque você vai ser reconhecido pelos outros, louvado pelos outros, e você já vai receber a sua recompensa. O que você quer no fundo é a glória humana. Então eu estou falando de coisas boas, mas que podem ser feitas com intenções más. Esta realidade, ela está mais claramente presente entre nós, mas existe uma outra, muito mais perigosa. Quando nós fazemos coisas boas, lembra? O primeiro exemplo é, quando fazemos coisas boas, movido por intenções más. Foi o ladrão que queria roubar o banco, aquele que dá esmola, aquele que faz penitência, para receber o elogio e o reconhecimento dos outros. Aí vem agora o outro exemplo, aqueles que fazem coisas boas, mas que não são movidos mais por caridade. Isto é, vamos aqui dar um exemplo, é aquela pessoa que ela vem à missa, é aquela pessoa que ela reza o terço, é aquela pessoa que até jejua, faz alguma penitência, mas não existe mais caridade no seu coração, não existe mais um amor, um desejo de união com Jesus Cristo. Ela vai à missa porque ela já se acostumou a ir à missa. Ela reza o terço, mas ela reza o terço tão apressadamente que não vê a hora de terminá-lo. Porque como ela já se acostumou a rezar o terço e se comprometeu a rezar o terço todos os dias, então reza Ave Maria, cheia de graça convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, amém. Mas não, ela não coloca mais o seu coração naquela oração. Percebe que não tem mais amor, que não existe mais caridade naquela atitude. Esta doença, ela é mais perigosa, porque ela é mais sutil. Por quê? Porque infelizmente ela nos pega muito mais a nós, se não estivermos atentos. Porque, meu santinho, se você vem à missa frequentemente, se você pelo menos vem à missa aos domingos, se você recebe Jesus na Eucaristia, você recebe Deus, o Deus completo. Você não recebe uma parte de Deus, ou um pouco de Deus. Você recebe o Deus inteiro, o Deus infinito, corpo, sangue, alma e divindade. Mas aquelas suas atitudes de piedade, de aparente piedade, aquelas suas atitudes de oração, já não transformam a sua vida. Por quê? Porque você não se coloca inteiro. Isto é, você está aqui na igreja, mas esperando a hora de a missa terminar, porque aí já cumpri o meu preceito de ir à missa e eu vou continuar a minha vida. Quer dizer, você está aqui, mas nem sequer rezando você está. E é claro que rezar exige um certo esforço do corpo também, não apenas implicar a nossa alma naquilo que estamos fazendo, mas direcionar o nosso corpo. Então, Jesus, eu vim à missa, e eu vim, Senhor, porque eu te amo e porque eu quero te amar mais. E se você disser, Padre, mas eu tenho medo de estar mentindo e dizer a Deus que eu amo, porque no meu coração é uma bagunça tão grande. Pois bem, então você diz, Jesus, eu estou aqui com o meu coração tão agitado, mas eu queria tanto, Jesus, estar aqui com todo o meu coração e te amando com todo o meu coração. Me ajuda, Jesus, para que eu te ame e te ame cada vez mais. Percebeu? Você está sendo verdadeiro e você está abrindo o seu coração. Você ouve a palavra de Deus, você vê a que a palavra de Deus chama você, e você diz, Jesus, me ajuda, Senhor, a colocar em prática esta palavra. Senão, você participa da missa no automático, entendeu? Quem olha de fora, diz, nossa, está buscando o Senhor, está procurando o Senhor. Mas quando disserem, o noivo está chegando, você vai ver que a sua lâmpada já não tem óleo suficiente, que você não está preparado,
que você, de verdade, você não conhece o Senhor, você não é amigo de nosso Senhor, você não é amiga de nosso Senhor. Mas padre, mas eu vou à missa todos os domingos, ou até todos os dias. Padre, eu leio a Bíblia, eu rezo o texto, mas a pergunta que eu lhe faço, e que você deve responder a Deus é: mas de verdade, meu santo, você tem rezado o seu texto, unindo-se a Nossa Senhora? De verdade, você tem ido à missa, e você tem rezado na missa, tem recebido a Eucaristia, e só se você precisa tirar o pai da forca, senão, depois que você recebe a Eucaristia, você vai para o seu banco e vai rezar um pouco. Você recebeu Deus. Agora é claro, se você recebe a Eucaristia, e quando o padre dá a bênção, você já sai desembestado para casa, quer dizer, que aperreio é esse? Quem é que está morrendo? Se alguém está morrendo, tá bom, vá-se embora, Deus o acompanhe. Mas se não, reze, meu Senhor. Você recebeu Jesus, você recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Eu acho que talvez, e este talvez é apenas um recurso oratório, eu acho que talvez a palavra tenha algo a dizer ao seu coração, e você precise refletir aquela palavra. Mas meu santo, minha santa, seja sincero, quantas vezes você sai da igreja, e quando você chegar em casa, se alguém perguntar: meu santinho, qual foi o evangelho de hoje? Você não vai lembrar. Eu estou mentindo? Não estou. Qual foi o evangelho de hoje? Se o padre enfatizou bastante, você vai lembrar. Mas se o padre não enfatizou, você não vai lembrar. Ah, mas a culpa é do padre. Não, todo mundo aí seja do padre, se ele não apresentou direito a palavra de Deus, ou você que não estava atenta para ouvir a palavra de Deus. Nós temos na história da igreja tantas pessoas que se converteram, ouviram algo de Deus numa missa, pessoas que foram à missa e ali elas se encontraram com o nosso Senhor. E por que isso não acontece com você? Seja de uma conversão, seja de encontros cada vez mais profundos. É porque você muitas vezes está dividido, está dispersa em muitas coisas. Então você precisa estar inteira naquilo que você faz. Você, por exemplo, você faz uma obra boa, mas você faz resmungando. Isto é, você tem o seu marido que é chato, tem a sua esposa que é chata, e você é fiel ao seu marido, é fiel à sua esposa, mas entende, você é fiel, mas não existe ali uma atitude de quem diz: Jesus, eu vou suportar este meu marido por amor a ti. Alguém disse uma palavra inadequada a você, e a vontade que veio era de você quebrar os dentes daquela pessoa, e você não faz, mas você fica remoendo aquela raiva dentro de você. É verdade, você foi aparentemente paciente, você aparentemente foi manso, você aparentemente foi humilde, uns desaforos para aquela pessoa que aparentemente merecia, mas você não foi virtuosa de verdade, porque não obstante você não tenha dado um murro naquela pessoa, nem tenha dito tudo aquilo que você gostaria de dizer, você não viveu aquilo interiormente, porque Jesus, Ele vê o coração. Então aparentemente você foi manso e humilde, mas de verdade você não foi manso e humilde, porque você matou aquela pessoa no seu coração, porque você a esmurrou no seu pensamento. Ah, padre, mas pelo menos eu não fiz de fato. É verdade, eu não estou falando que não houve algum progresso, eu estou falando apenas que não foi suficiente. Nós estamos falando aqui de 10 virgens, e elas tinham óleo, mas 5 tinham óleo suficiente
E 5, porque eram imprevidentes, imprudentes, loucas, não tinham óleo suficiente. A pergunta é: você tem óleo suficiente? Você tem vivido com virtude? Você tem não apenas carregado a sua cruz, que se você carrega a sua cruz, reclamando, maldizendo, praguejando, lamentando, jogando a cruz de lado muitas vezes, levando a sua vida com a barriga, como se diz, isso de verdade é uma vida movida pela caridade? Eu acho que não. Eu acho que não. Você tem que carregar a sua cruz e beijar. E se você não consegue beijar a sua cruz, dizer: Jesus, me ajude, Jesus, porque eu quero beijar a minha cruz. Eu não quero apenas fazer as coisas, eu não quero apenas exteriormente te buscar, mas eu quero te buscar exteriormente e interiormente. Eu não quero apenas aparentemente te amar, mas eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Eu fiz referência aqui o trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? Fiz referência e não li. Olha aqui, São Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, de nada serve. Ainda mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de Deus e toda a ciência, que profetizasse, que pregasse com toda a verdade, com todo o conhecimento das coisas de Deus, profecia e ciência, se não tiver caridade, de nada serve. Ainda, esse aqui que para mim é sempre o mais alarmante, ainda não, vem o próximo, ainda que eu tivesse uma fé ao ponto de transportar montanhas, uma fé grande, se eu não tiver caridade, de nada adianta. Aí vem o que mais me espanta: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, ou ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tiver caridade, de nada serve. Percebe? Uma pessoa que morreu no lugar da outra pessoa, mas a motivação dela era outra, não era a caridade. Uma pessoa que deu todos os seus bens para os pobres, mas a motivação dela não era a caridade. Seja uma motivação ruim, queria ser louvada, seja uma ausência da caridade, isto é, fez porque sabia que tinha que fazer, mas não fez com amor, no amor, para agradar Jesus. Então, quantos cristãos, eles fazem o que devem fazer, mas sem o amor a Cristo? Eu vou à missa porque é domingo, né? Tem que ir à missa. Eu vou rezar o texto porque tem que rezar o texto, né? Eu sou fiel à minha esposa, né? Porque eu não devo trair, né? Mas não tem o amor no coração. Isto é, você não faz aquilo para agradar Jesus, dizendo: Senhor, eu quero fazer porque eu sei que isso alegra o teu coração. Eu quero fazer porque eu quero te alegrar dentro de mim, porque tu habitas em mim. Eu quero fazer, Senhor, porque eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Ti. Percebeu? Que é algo diferente. Eu estou na missa, Jesus, não apenas porque é domingo, mas porque eu quero, Senhor, dar a alegria ao Teu coração. Eu vou comungar, Jesus, porque eu quero me unir a Ti e ter um pensamento parecido com o Teu, ter um coração parecido com o Teu, amar as coisas que Tu amas e esperar as coisas que Tu esperas. Eu quero, Senhor, dar muita alegria, eu quero buscar a Tua glória. Percebe que é diferente? Uma pessoa que participa de uma missa assim, ela reza. Uma pessoa que reza o terço, procurando se unir a Nossa Senhora e fazer tudo aquilo que ela nos manda fazer, e o que ela nos manda fazer é fazer tudo o que Ele vos disser, é fazer a vontade de Jesus. Uma pessoa que reza o texto assim,
ela reza de verdade. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma vida difícil, e ela todos os dias, ela cuida do seu filho, todos os dias, ela cuida da sua casa, ela não faz nada de extraordinário, mas ela faz com amor, e ela faz por amor a Deus, tudo aquilo que faz, ela se santifica. Embora aquela que pega todos os seus bens e dá aos pobres, ou seu corpo às chamas, sem amor, nada significa. Meus irmãos, nós precisamos então ter as nossas lâmpadas cheias de óleo, o nosso coração cheio de amor. E o que fazer? Suplicar. E o maravilhoso é que Deus quer nos conceder isto que nós iremos que nós iremos suplicar. Ouça a primeira leitura de hoje, tão bonita. Diz aqui, livro da sabedoria: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa, ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam, e é encontrada por aqueles que a procuram. A sabedoria é Deus. Tanto nós podemos entender aqui Jesus, como o Espírito Santo, é Deus. Então Ele é facilmente encontrado por aqueles que o procuram, porque Ele quer ser encontrado. Então, se você nesta missa, você que acompanha pelas redes sociais, se você no cantinho onde você estiver, você começar a dizer, se você fizer o propósito de a partir de hoje, todos os dias dizer: Jesus, me ensina a te amar, me ensina, Jesus, a suportar as coisas difíceis por amor a ti, a viver os meus sofrimentos por amor a ti, a praticar a virtude por amor a ti, a rezar o terço por amor a ti, a cuidar dos meus filhos por amor a ti, a procurar ser uma boa esposa para o meu marido chato, a procurar ser um bom marido para a minha mulher antipática, por amor a ti, não apenas por uma fidelidade humana, a ser honesto no meu trabalho por amor a ti. E não tenha dúvidas que esta oração vai agradar a Jesus, e Ele vai lhe conceder, porque é maravilhoso quando nós pedimos a Deus o que Ele quer nos conceder, quando a nossa oração, ela está em conexão, ela vai ao encontro da vontade de Cristo, e não de encontro contrária. Não, eu estou pedindo o que Deus quer oferecer. Ora, Ele, a sabedoria, é facilmente encontrada por aqueles que a procuram. A sabedoria se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Isto é, Deus que conhece os nossos corações, antes mesmo que nós nos ponhamos a suplicar, Ele já se antecipa a se doar a nós. Quem por ela madruga, não se cansará. Isto é, quem acordar cedinho para suplicar a sabedoria, não se cansará, vai receber, pois a encontrará sentada à sua porta. Quem ficar acordado por causa dela, quem fizer vigília, quem até tarde ficar em oração pedindo a sabedoria, diz aqui, em breve vai viver despreocupado, isto é, vai encontrá-la, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, e cheia de bondade aparece-lhes nas estradas e vai ao encontro de todos os seus projetos. Meus irmãos, coloquemos em prática isto. Não vá hoje, não saia hoje aqui da igreja esbaforido, desesperado. Reze, converse com o nosso Senhor. Você que acompanha pelas redes sociais, reze, peça a Deus a sabedoria. Você que acompanha e que depois vai à missa, hoje à tarde, hoje à noite, faça desde agora este propósito de, a partir de agora, eu vou aprender a comungar e a comungar bem, e com a graça de Deus eu vou aprender a rezar e a rezar bem, não apenas proferir palavras orantes, repetir fórmulas, mas rezar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Se isso fizermos, meus santos, sem sombra de dúvidas, iremos agradar nosso Senhor e iremos progredir no amor. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que esta palavra se faça vida
na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.